Quais os tipos de narrativa mais comuns usadas no cinema? A clássica e a moderna são bastante para classificá-las? Esse é o Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert e no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos de narrativa usado no cinema. Vamos começar então definindo o que é narrativa. Eu já vi muitas pessoas usando a palavra narrativa de uma forma displicente, talvez por não saber o real significado dessa palavra e também para tentar reproduzir um ponto de vista que você viu em outro lugar e que você achou bem legal. Ou então quando críticos de cinema usam a palavra narrativa para justificar os seus pontos de vista, sem definir o que é narrativa, me parece às vezes um texto muito elitista e que mais distancia do que aproxima o público. Então, para definir de uma forma simples, narrativa é a maneira que você conta uma história. Então, de que forma que você quer que a sua história seja apresentada, quais serão os pontos principais e onde a sua história vai levar, que final essa história vai ter. Dependendo dessas escolhas iniciais, a sua narrativa pode ser classificada como clássica ou moderna. E inclusive eu já fiz um vídeo sobre narrativa clássica e sobre narrativa moderna no canal. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas é claro que dentro das narrativas clássicas e dentro das narrativas modernas existem várias outras. Na verdade, a clássica e a moderna é um grande guarda-chuva que pode abrigar outros tipos, outras maneiras de se contar uma história. Vamos começar então pela mais comum de todas, que é a narrativa linear. Ela apresenta uma estrutura de causa e efeito e a gente pode identificar facilmente esse tipo de narrativa nos filmes. Uma estrutura básica para esse tipo de narrativa linear é a seguinte: introdução ao ambiente, apresentação dos personagens, conflito, desdobramento desse conflito e a resolução. Como por exemplo o filme do Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro, que é uma narrativa linear e que também apresenta a jornada do herói e a estrutura de roteiro de 3 atos. E a estrutura de roteiro de 3 atos, ele é mais comumente usado também na narrativa linear, porque essas duas linguagens se conversam muito bem. E é claro, a jornada do herói, se você quer saber mais sobre a jornada do herói, eu fiz um vídeo aqui nos primórdios do canal sobre Game of Thrones e apresentando lá a Arya Stark e a jornada que ela teve na série. Temos também a narrativa dupla ou a narrativa binária. Nesse tipo de narrativa, somos apresentados a duas histórias que acontecem independente entre si, pode ser no ambiente, no espaço ou no tempo. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o filme Your Name, do Makoto Shinkai. Nesse tipo de narrativa, os acontecimentos apresentados, as histórias apresentadas, elas podem se influenciar ou não, e os personagens podem se conhecer ou não. Isso vai depender do objetivo da história que o roteirista colocou lá no início. Existem filmes, por exemplo, que usam esse tipo de narrativa para mostrar os dois lados de uma história. E temos também a narrativa circular, que é o completamente oposto da narrativa linear, onde o fim se conecta ao início. Esse tipo de narrativa pode apresentar também um final pessimista ou um final aberto, que é uma característica da narrativa moderna. Um exemplo então de narrativa circular é um personagem que aparece no início do filme e ele vai contando a sua história para justificar até onde ele chegou. Um exemplo então aí é o filme Titanic. Temos também a narrativa de inserção. Ela é usada principalmente para apresentar uma confusão do personagem principal. Você pode então imaginar um personagem que ele não sabe o que é realidade e o que é sonho ou fantasia. E isso é usado de uma maneira muito inteligente pelo diretor ou pela diretora, porque eles vão filmando essas cenas da mesma maneira, no mesmo ambiente, e acaba confundindo a gente também. Um exemplo é A Mulher na Janela, o filme de 2021. E o filme aproveita também para usar esse tipo de narrativa e também para construir o seu ambiente de suspense. E o essencial dessa narrativa de inserção é a montagem. Quanto melhor for essa montagem entre as cenas, a sensação de não saber o que está acontecendo vai ser mais concreta no filme. Temos também a narrativa fragmentada, que assim como no nome apresenta uma história quebrada e que aparentemente não faz sentido. E ela pode não seguir uma linearidade como em filmes experimentais. Ou ele pode apresentar diferentes pontos de vista sobre o mesmo fato, como por exemplo um documentário que vai entrevistar várias pessoas para falar sobre um determinado acontecimento.
E é claro que essa narrativa fragmentada, ela vai se misturar com outros tipos de narrativa, então dificilmente ela vai vir sozinha num filme, e ela é usada, claro, para atingir o objetivo aí do diretor ou do roteirista do filme. Temos também a narrativa polifônica, que na verdade ela é uma evolução da narrativa binária. Na binária, então, a gente tem dois personagens, duas histórias sendo apresentadas, já na polifônica temos 3 ou mais. E é claro, eles podem se conectar ou não. Essa conexão pode ser por personagens, mas também pode ser sobre o mesmo ambiente, ou então sobre o mesmo tema que essas histórias no mesmo filme estão sendo apresentadas pra gente. O exemplo mais clássico é o Pulp Fiction, onde as histórias são conectadas de uma maneira bem sutil. Esse tipo de narrativa também é usado muito em séries, só que nas séries ela recebe o nome de antologia, onde cada capítulo apresenta uma história diferente, numa temporada, e aí esses capítulos podem estar conectados por personagens, pelo tema ou por um fato comum entre eles. E também numa série antológica, de uma temporada para outra pode ser que também mude tudo, mas independente da narrativa que esteja no filme, o objetivo dela é sempre nos causar uma sensação, uma emoção, transmitir uma mensagem, enfim. E é claro, quero saber de você que outros tipos de narrativa você gosta ou você se lembrou aí com um vídeo, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até semana que vem.